Seja bem-vindo. Bom, boa noite a todos. Dá uma respirada aqui que a coisa foi feia. Falei, não vou chegar. Não, não vai dar para chegar, vai chegar. Cheguei, graças a Deus. Desculpem o atraso. E com relação às palmas aí, eu agradeço. Sei que não sou merecedor, mas agradeço. E eu sempre tive muito problema com isso, tá? Porque a gente sabe que a gente está fazendo aqui. Eu não estou falando nada que é meu e nem vou falar nada que é meu. Tudo é de alguém. Aprendi com alguém. Então, na verdade, eu não tenho mérito nenhum. O único mérito que eu tenho é de emprestar minha boca para a espiritualidade. E um dia, vendo uma reportagem com Dom Helder Câmara, já desencarnado, é uma figura fantástica, e ele disse que ele também tinha o mesmo problema. E ele falou assim: eu só consegui melhorar quando um dia eu estava entrando num evento, coisa de 5.000 pessoas me aplaudindo, e veio na minha mente aquela passagem em que Jesus, montado num burrinho, entra em Jerusalém. É a única passagem em que Jesus está em cima de um burrinho, né? Excetuando-se aquela que ele fugiu com a mãe. E aí, quando ele entrava em Jerusalém, ele era aplaudido. E o burrinho também. Então, na verdade, Dom Helder falou assim: as palmas são para Jesus, eu só sou o burrinho que estou levando ele para lá. Então eu agradeço muito as palmas, mas elas são para Jesus, porque eu só sou o burrinho que veio trazer Jesus para vocês. Espero ser um bom burrinho, né? Espero que o burrinho faça por merecer. E hoje nós escolhemos um tema para falar muito interessante, pelo menos para mim, né, que estou saindo numa gripe danada. E aí a gente vai falar sobre doenças e doentes. Muitas vezes a gente vai fazer essa palestra em alguns centros, as pessoas falam assim: poxa, mas isso é tema para centro espírita? É? Eu acho que é. Principalmente, porque depois a gente vai abordar isso mais profundamente, porque a doutrina espírita ela prega muito a reforma íntima. E o que é a reforma íntima? É você se mudar de uma forma com que você fique cada vez melhor. Em que aspecto você deve mudar? Em todos os aspectos: emocional, intelectual, físico, em todos os aspectos. E exatamente a doença passa por um desses aspectos, que é o emocional. Porque muitas vezes a gente fala assim: poxa, então quer dizer que a doença ela é associada ao nosso emocional? É, e a ciência está cada vez mais comprovando isso. Que todas as doenças, não diríamos todas, mas pelo menos aí umas 99% das doenças que nos acometem, são de fundo emocional. O nosso psicológico muitas vezes nos coloca numa situação muito difícil. E isso reverte aonde? No nosso físico. Por isso que nós falamos em doenças e doentes. Porque muitas vezes a gente fala assim: eu peguei uma doença e fiquei doente. E aí a gente brinca daquele, né? Lembra daquela propaganda que tinha da Tostines? Lembra que falava assim: Tostines, vende mais porque está sempre fresquinho, ou está sempre fresquinho porque vende mais? A gente nunca sabia. A doença é a mesma coisa. Será que a doença nos acomete e nós ficamos doentes? Ou nós adoecemos e
trazemos a doença para o nosso corpo físico. Tanto a doutrina espírita como a ciência está dizendo que nós adoecemos, depois puxamos as doenças para o nosso corpo físico. Parece colocar o carro na frente dos burros, não é? Mas é bem assim que acontece. O nosso emocional, ele é tão poderoso que muitas vezes ele se manifesta no nosso físico de uma forma com que você pensa que não é assim. Pensa que a coisa aconteceu por acaso. Eu gosto muito de dar esse exemplo porque, para mim, fica claro. Não sei se para vocês também fica e já aconteceu isso. Alguma vez vocês se pegaram, assim, enquanto jovenzinhos, aí, menininhos, falando para a mamãe assim: mamãe, hoje eu não posso ir na escola que eu estou com dor de cabeça. É? E aí, para você convencer a mamãe, você tem que primeiro se convencer disso, porque se você não se convencer disso, você não consegue convencer ninguém. E aí você se convence tanto disso para falar para a mamãe e convencer a mamãe que você acaba com dor de cabeça. Né? Ah, não posso porque eu estou gripado. Você se convence tanto disso que daqui a pouco você desenvolve a gripe. Olha só que interessante. E se nós formos analisar, nós vamos aí ver várias doenças, né, que até então para nós eram muito poucas, mas que nós vamos percebendo que elas influenciam na nossa vida e são influenciados por nós. Por exemplo, úlcera nervosa. Já ouviram dizer? A úlcera nervosa, a úlcera é uma feridinha que dá no estômago ou em algum outro órgão, pode ser duodeno, intestino, né? Isso é o processo ulceroso. Essa doença, ela é formada por quê? Se você tem uma doença de cunho nervoso, é por causa do seu nervoso. Você ficou tão nervoso que aquele seu nervoso gerou uma carga energética que estragou algum ponto seu. Agora eu digo para você, se você tem aquela queimação no estômago, própria de quem tem úlcera no estômago, e é de cunho nervoso, adianta você ficar tomando aí os Pepsamar da vida aí para dar aquela aliviada na queimação? Não. Se você não curar o seu nervosismo, não adianta. Pressão alta já está associado com nervosismo, com problemas emocionais, diabetes, úlceras das mais variadas. E aí vai, tá? E por aí vai. Tanto que tem uma escritora, não sei se vocês conhecem, a Louise Hay. Ela escreve livros exatamente falando sobre isso. Tem alguns até que ela associa cada doença a que tipo de problema é. Como, por exemplo, às vezes você tem muito inflamação nos ouvidos, que te deixam assim um tanto quanto surdo. E faz tratamento, e o médico olha, não tem nada, faz tratamento, você melhora um pouquinho, mas daqui a pouco volta de novo. E aí, você lendo os livros da Louise Hay, você vai perceber que, muitas vezes, essa pessoa tem, por característica, não querer ouvir o que as outras pessoas falam. E aí, a própria natureza desenvolve um processo para que a gente perceba-se. No caso, você não está ouvindo as pessoas, você passa a não ouvir também. Aquelas pessoas que têm asma, não estou querendo dizer também que toda pessoa que tem asma é por causa disso, tá? Por isso que existem doenças e existem doenças.
Existem algumas pessoas que são asmáticas. Se você vai conversar com ela, elas são aquelas pessoas que são muito oprimidas. Elas não conseguem botar para fora os sentimentos, ou nem mesmo quando acontece alguma coisa, ela não consegue falar para as pessoas. Ela aceita tudo e vai somatizando essa coisa da aceitação, e isso vai desenvolvendo aquele processo de bronquite, de asma, de tudo mais, onde você se sente sufocado. É o seu corpo falando com você: olha, você está ficando sufocado, muda de conduta. E o interessante é que muitas vezes a gente fala assim: mas isso não é bem assim que a coisa acontece. A doutrina espírita ela é tão fantástica, pelo menos para mim sempre foi, porque ela mostra para a gente e ela nos ajuda a cada momento da nossa vida, nas pequenas coisas, a gente identificar um processo. A gente nem identifica uma coisa, mas identifica um processo. Falando nisto, falando nessas coisas aqui, eu me lembrei uma vez, nós estávamos no centro que a gente frequenta, que a gente trabalha lá, nós estávamos num grupo de estudos, e nós estávamos falando sobre várias coisas, né? Até essa questão da preservação da vida, de você. Tudo. E teve uma senhora, ela muito simplesinha, ela falou assim: ai gente, sabe, a doutrina espírita me mudou tanto que hoje em dia eu penso 2 vezes até para matar uma barata. Aí teve gente que falou assim: nossa, mas barata não, barata eu mato mesmo. Barata não tem dessa. Aí o outro falou assim: pô, mas não é uma vida? Ela falou: mas peraí, é um bicho nojento, para que serve aquilo? Ele não tem serventia nenhuma. E aí a gente foi indo, essa coisa foi indo, e até chegou-se à conclusão de um negócio muito interessante. Onde é que dá barata? Em lugar sujo, não é isso? Lugar limpo não tem barata. Então a gente por aí já começa a perceber que se aparece uma barata, é porque ou o local ou nos arredores existe sujeira para ela conviver e para ela sobreviver e proliferar. Então, na verdade, a barata nada mais é do que uma grande placa de aviso: perigo, sujeira à vista. Não é isso? E nós podemos fazer uma correlação com a doença. Às vezes a gente fala assim: a doença é que estraga a nossa vida. Se você começar a encarar a doença como um baita de um aviso em que Deus está falando assim para você: velho, se cuida porque o bicho está pegando. Só que aí a gente não entende. E a gente fala assim: pera, mas se está pegando aonde? Aí Deus olha para a gente assim, com aquela carinha de pai bondoso, fala assim: cara, isso quem vai ter que descobrir é você, velho, se vira. Por quê? Porque se ele te desse o remedinho, você curava e acabou. Falando em tomar remedinho, curava, acabou. Alguém aqui que o médico falou assim: ó, você toma esse remedinho 7 dias, se melhorar, você para de tomar. Que melhorou no 5º e parou? 5º dia você para, você já não quer saber mais, não é isso? Aí depois a doença volta mais forte. Por quê? Porque você já deu combustível para ela, porque aquele antibiótico que você tomou já não serve mais. Por quê? Porque isso é um dos grandes alívios que eu tenho na vida. Que a gente está aqui para evoluir, né? Eu pensava assim: eu nunca evoluí. Mas depois que me disseram, eu falei assim: olha, sabe por que não tem vacina para gripe? Porque cada vez que vem um vírus da gripe, ele já está evoluído. Quer dizer, se até o vírus evolui, eu também tenho esse direito, não tenho? Então, já estou mais confiante na minha evolução. Muitos, como eu,
param o tratamento no meio, quando você já se sente autossuficiente. E é por isso que Deus não dá a cura logo de cara. Ele fala assim, você tem que buscar, você tem que procurar um pouquinho, velho. Senão você não vai atrás. E aí a gente começa a perceber que as nossas, entre aspas, mazelas é que vão fazendo com que o nosso ambiente fique sujo e poluído e atraia coisas negativas e coisas ruins, como doenças, maus pensamentos, más companhias. Eu gosto sempre de fazer uma correlação, como a vida da gente. Você fala assim, mas eu não posso controlar quem entra ou sai da minha vida. Pode, sim. É como se você quisesse fazer uma festa, tá? Você vai abrir a sua casa e falar assim, olha, entra quem quiser nessa festa. Aí, abriu a porta, ninguém está chegando, não tem ninguém na festa, você fala assim, acho que eu vou botar uma musiquinha para ver se atrai alguém. E você vai lá e liga num pum, aqueles rock pesadão mesmo. Pum, 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 pum. Quem é que vai chegar na sua festa? Quem gosta de rock, tá certo? Aí começa a chegar aqueles cabeludão e todo mundo... Aí você olha assim e você fala assim, não é bem isso que eu queria. Acho que eu vou mudar. Você muda para axé. O que acontece? O pessoal do rock vai embora e começa a chegar o pessoal do axé. Aí você fala assim, não era bem isso que eu queria. Aí você liga lá uma eguinha pocotó. Não, pelo amor de Deus, brincadeira. Eguinha pocotó ninguém merece. Né? Outro dia um amigo meu, a gente tinha mania antigamente de falar assim, parece que eu cuspi na cruz, né? Por isso que eu estou passando por tudo isso. Ou eu atirei pedra em Jesus na cruz, eu não sei o quê. Aí teve um cara que falou assim, eu acho que eu sou tão azarado porque eu devo ter cantado a eguinha pocotó na Santa Ceia, bicho. Esse merece todo o castigo do mundo, né? Se fez isso. Aí você põe lá uma MPB. Quem é que vai chegar na sua festa? Quem gosta de MPB. O resto vai embora. Então veja só que interessante. Aí você fala assim, eu vou mudar para música clássica. Você muda para música clássica, aí daqui a pouco você fecha a porta e vai dormir, porque não vai chegar ninguém mesmo. Mas quem é que vai entrar na sua festa? Depende da música que você estiver tocando. Então as pessoas que são atraídas para junto de você são, na mesma proporção, aquelas pessoas que têm aquela carga energética igual à sua. Né? Tem algumas jovens que falam assim, mas eu só atraio homem casado para a minha vida. Por que será? Tenho pena de um coitado, eu vi num carro, estava escrito assim, não sei se vocês já viram, um adesivo estava escrito assim, rastreado por fofoqueiros. Adivinha como é que não está a vida desse cidadão? Ou então você chega para a pessoa e fala assim, e aí, como vai? Estou na luta. Vai continuar na luta. Tem uns caras que falam assim, estou correndo atrás do prejuízo. Atrás do prejuízo? Que coisa mais estranha, não é isso? Do prejuízo você tem que correr para o outro lado. O prejuízo está para cá, você vai para lá. Correr atrás do prejuízo? E assim, sucessivamente. E por que eu estou falando isso? Porque Jesus nos disse uma vez uma coisa muito interessante, e a gente não compreendeu muito bem. Que é assim, a boca fala do que o coração está cheio.
Tem pessoas que falam assim: eu sou otimista, para mim está tudo bem, tudo legal, tudo bacana. Olha, eu sou uma pessoa positiva. Mas esse frio está triste, não está? Nossa, que porcaria. Levantar de manhã, tomar banho, aquela porcaria daquele meu chuveiro lá não esquenta, só gela. Nossa, eu tenho 5 alegrias, uma para entrar no chuveiro e 4 para sair dele. Porque não sei o quê, porque vou ter que voltar para casa agora. Meus netos estão lá pulando, não vão me deixar dormir direito. Vocês acham que essa pessoa é realmente uma pessoa positiva? Pessoa que está falando sempre em prejuízo. Pessoa que está falando sempre em coisas ruins. Pessoas que estão vendo sempre o lado negativo da coisa. Essas pessoas têm possibilidade de serem pessoas de saúde? Onde as coisas aconteçam na vida dessa pessoa? Claro que não. Por quê? Mais uma vez lembramos Jesus, quando ele nos disse assim: pois lestes o que está escrito e ouvistes o que disseram, não adulterarás. Pois em verdade vos digo que, se pensardes mal a respeito de uma mulher, já cometeste o adultério com ela. Isso para a gente ter uma ideia do que é o nosso pensamento. O nosso pensamento é força criadora ou destruidora, porque ela pode criar também aquilo que vai nos destruir. A força do nosso pensamento cria coisas. Tudo que nós estamos vendo aqui partiu da onde? Da cabeça e do pensamento de um ser humano. Tudo. Que é aquela história bíblica, né? Que aquilo é uma analogia, que Deus fez tudo no universo, fez tudo no paraíso, plantas, animais, porém não deu nome a nada. Criou Adão e falou: a partir de agora você dá nome para as coisas. E tudo aquilo que o Adão falava, aquilo ficava sendo. Olha aí a responsabilidade e a força que tem a nossa palavra. Para quem é mãe aqui, sabe do que eu vou falar. A pior coisa que você pode falar para uma criança é dizer assim: você nunca vai ser nada na vida. Porque vai que ela acredita. Quantos adultos não são tratados psicologicamente porque ouviam isso quando eram crianças? Isso destrói uma vida. Vocês já ouviram uma expressão que diz assim: eu preferi um tapa na cara do que ouvir o que eu ouvi? A pior das ofensas é dita para destruir a pessoa. Pior do que você pegar o cara e encher ele de bolacha. Então vejam como o nosso pensamento e a nossa fala tem força. O pior de tudo é que nós somos educados aí milênios e milênios a nos sentirmos pequenininhos. O que aconteceria comigo? Perdão. Se caso alguém chegasse para mim e falasse assim: você é um bom palestrante? E eu falasse assim: eu sou. Eu tenho certeza que as pessoas iriam torcer o nariz e falar assim: que bicho arrogante.
Não é verdade? Por quê? Nós fomos educados a nos sentirmos pequenininho. Você não pode falar que você é bom. Se você falar que você é bom, você é arrogante. Não tem pessoa que fala assim, nossa, mas você não pode elogiar uma coisa sua. Né? Tem aquelas pessoas que se matam a vida inteira para comprar um carro. Aí o cara vai lá, vai guardando dinheiro, vai guardando dinheiro, vai guardando dinheiro. Aí quando ele guardou dinheiro, ele fala assim, agora dá para mim comprar um carro. Aí não é um carro é um carro zero, né? Mas ele vai comprar lá um carrinho usado. Está lá bonzinho, mas é usado. E aí ele pega, compra o carrinho usado, aí ele vem no centro. E aí ele faz o quê? Né? Ele pega, para na frente do centro. Para ninguém ver que ele chega de carro. Para na frente do centro. Aí as pessoas chegam e falam assim, tá de carro novo, hein? Qual é a resposta desse cidadão? Que isso, o cara é velho, nem novo é. Step careca, tá com os 4 pneus ruins, freio tá ruim, buzina não pega. Freio de mão é uma lástima, freio de mão é um tijolo que eu carrego dentro do carro. O freio eu preciso pisar aqui para lá na esquina parar. Ou seja, você vai fazer uma descrição de tudo que é ruim no carro. É isso? Porque se você falar, você viu o meu carro? Bonito, né? Isso aqui, ó, pro ano dele não tem igual. Esse daqui é melhor. Os 4 pneuzinhos inteiros, enxuto. Mas não tem nada de mecânica para fazer. Funilaria impecável. Se você falar isso, lá vem nego com a crítica para cima de você. Aí as pessoas, né? Eu fui uma vez no centro. Então o palestrante fazia assim, ele pegava, ele fez a palestra baseado em algumas perguntas e respostas, então ele fez as perguntas, ele distribuiu para o pessoal em sequência e cada um fazia a pergunta e respondia a pergunta e ele comentava sobre a pergunta e a resposta. E justamente para mim, caiu lá, você se acha melhor do que alguém? A minha resposta foi, sim. Nossa, o centro quase veio abaixo. E ele ficou meio assim, meio sem graça, porque ele achou que eu ia dizer que não. Né? E ele já estava com a resposta pronta, né? Toda a programação pronta, e eu falei que sim. Aí ele, não, sabe o que é? Você desculpa, mas é que você está um pouquinho enganado. Só que, né, não teve que nem na televisão o direito à tréplica, né? Eu não expliquei, ele me deixou explicar. Mas se nós entendemos que, por exemplo, Emmanuel é melhor do que alguém aqui? Se nós podemos entender que existe alguém melhor do que nós também temos que entender que existe alguém numa situação inferior. Faz parte da evolução. Você se considerar melhor do que alguém não é demérito nenhum. Demérito é você diminuir as pessoas para se engrandecer. Porque tem gente que faz isso, não consegue se elevar, então começa a diminuir quem está perto. Né? Aquela história do terra de cego, quem tem o olho é rei, não é isso? E eu sempre lembro, porque a doutrina espírita me ensinou uma coisa que é fantástica. Se você não sabe o que fazer sobre alguma situação, pergunte o que Jesus faria no meu lugar. E eu sempre lembro, quando eu falo nessa coisa toda, eu lembro dessa passagem. Jesus, quando foi preso, pegaram ele, levaram ele até o Sinédrio, onde fizeram dele o tanto quanto quiseram, depois levaram ele para Pilatos. Quando ele chega no palácio do Pilatos, Pilatos estava lá esperando, quando ele entra naquela turba, né, carregando ele, Pilatos olha assim e fala assim, olha quem está aí, o rei dos judeus.
Porque até então todo mundo falava que ele se proclamava o rei dos judeus. Quando ele chegou bem próximo, ele não respondeu nada para o Pilatos. Pilatos ficou indignado com aquilo e falou assim: mas afinal de contas, você é rei dos judeus ou não? Ele olhou para o Pilatos e falou assim: isso quem diz é você, não eu. E aí o Pilatos ficou: mas como? Você é rei ou não? Aí veio a pergunta certa. E a resposta foi: sim. Porém, o meu reino, por ora, não é deste mundo. Tem coisa mais humilde do que você se colocar na posição de falar assim: eu sou. Porque muitas vezes a gente acha que isso aí é arrogância. Mas ele foi chamado aqui para isso, para ser o nosso líder, o nosso modelo e o nosso caminho. Imagina só, você está com um problema qualquer de saúde, vamos botar um negócio bem brabo mesmo. Você está com um tumor no cérebro, que é para derrubar logo de uma vez. Tumor no cérebro. Aí os médicos fazem aquela montoeira de exame e falam assim: só tem um jeito, operando. E aí você começa a ir atrás: eu preciso arrumar um bom neurocirurgião, um cara bom, não sei o quê. Aí alguém que conhece e tem alguma influência pega e te arruma o melhor neurocirurgião do Brasil, quiçá do mundo. Aí você fala assim: nossa, eu consegui o melhor. Tenho esperança de ser curado. E aí você vai lá no consultório desse cara com aquele montoeira de exames para ele olhar. E você fala assim para ele assim, né? Primeira pergunta que eu faria, pelo menos: doutor, o senhor pode realmente me curar? O senhor é bom assim? O que aconteceria com vocês se ele falasse assim: imagina, não liga para esse pessoal que fala aí não, só nada disso não. Eu sou simples cirurgiãozinho aí, né? Eu nem salvei tanta gente assim quanto eles dizem lá, faz só um pouquinho de nada. Como é que fica o seu espírito para dar com a tua cabecinha para ele operar? Você fica legal, de boa? Ah, tá bom, mas vamos tentar mesmo assim, dar a cabecinha para ele cortar? Agora, e se você chega lá e pergunta assim: doutor, o senhor é bom? O senhor pode me curar mesmo? Ele olha assim o exame e fala assim: cara, igual a você, estou cansado de mandar embora para casa. Vem para mim, eu opero, daqui 3 meses você está vivendo uma vida normal. Como é que vai o seu ego? Opa, esse cara é bom. Pode ser até que não seja, mas você acredita nisso porque ele passou confiança para você. Então por que a gente não assumir que nós somos bons? Com todo o respeito que eu tenho pelo Chico Xavier, mas eu acho que aquela história que ele falou assim, que não, eu sou uma pulguinha que dá no cachorrinho, eu acho que alguém deve ter escutado alguma coisa que ele estava falando e não entendeu bem. Porque todas as vezes que foi chamado a responder pela responsabilidade de ser quem ele era, o Chico assumiu a responsabilidade e foi. Ele enfrentou um programa de televisão que os caras foram lá para cozinhar ele e comer ele lá dentro. E ele foi. Tanto que fizeram o primeiro e chamaram ele para fazer o segundo. Imagina se ele tivesse refugado no primeiro. Ah, não. Imagina, não. E eu costumo brincar, né? Que quando eu comecei a falar sobre isso, a primeira pergunta que eu fiz para mim mesmo foi: você se considera um bom palestrante? E eu respondo sim. Por quê? Porque na minha escala tem assim, tem aqueles caras que não são palestrantes, são enganador, tem os medíocres,
os ruins, os mais ou menos, os normais, os bons, os muito bons, os fantásticos, os excepcionais e os de Divaldo Pereira Franco. Eu ainda estou ali no meio, eu sou só bom. Quisera eu um dia chegar bem próximo do Divaldo Pereira Franco, mas por enquanto eu sou só bom. Mas eu sou bom, só bom, porque Deus me deu esse dom. Porque muitas vezes a gente fala assim, a gente vê outras pessoas, não só eu, mas outras pessoas também fazerem palestras muito boas, muito bonitas. A pessoa chegar e falar assim, ai, mas você tem o dom da palavra. Dom nada, velho. Não se rala e estuda para ver se você faz alguma coisa boa. É mérito. É consequência. Você tem que ir atrás, você tem que estar se atualizando, você tem que estar buscando, você tem que estar ouvindo tudo, você tem que estar lendo tudo. E isso é que é importante, porque tem aquela, né, não tem aquela frase que diz assim, o pessoal fala das pingas que eu bebo, mas não fala dos tombos que eu levo, né? Puxa vida, quanto você se ralou para chegar no ponto que você está? Quanto você se esforça para se manter um cara íntegro? Quanto você se esforça para ser um cara honesto? E eu digo, hoje em dia você tem que se esforçar para ser honesto, porque o que mais você vai encontrar é nego te chamando para fazer alguma falcatrua. É muito simples e muito fácil se você quiser fazer coisa errada. Mais uma vez a gente volta lá em Jesus falando, larga é a porta da perdição, mas estreita é a porta da salvação. Se você quiser se perder, velho, você se perde do jeito que você quiser, a hora que você quiser, no valor que você quiser. Agora, se mantém íntegro. Você já viu em festa? Quando você chega numa festa, a primeira coisa que o cara faz, aparece alguém lá com um copinho, uma garrafa de cerveja, ou uma garrafa de uísque, ou uma garrafa de seja lá o que for, e vem lá para você, você quer? Você fala assim, não, eu não bebo. O cara está botando assim a garrafa assim e o copo na sua mão. Você fala assim, não, eu não bebo, o cara. Aí vem aquela pergunta, né? Por quê? Parece que você é um bicho de outro planeta, né? Ou então você tá com treco, tá com zica. Ou chikungunya, né? Tá zoado. Os caras, ixi, tá careta. Por que não? Quantas vezes você foi chamado para tomar uma cervejinha no boteco? Quantas vezes você foi chamado para ir numa igreja rezar? Ou num centro, fazer uma prece? Porque a gente fala que o evangélico ora, o católico reza e o espírita faz prece. É isso? Você falar com o evangélico, ele vai te chamar para uma oração. Você falar com o católico, ele vai te chamar para fazer uma prece, uma reza. E o espírita vai te chamar para uma prece. No fim é a mesma coisa. Não é isso? Por quê? Porque é difícil você se manter íntegro. Talvez seja por isso que muitas vezes você pergunta para as pessoas, e aí, você é espírita? A pessoa fala assim, não sou ainda não, estou tentando. Né? Estou tentando. Quem sabe um dia eu sou. Você acredita na existência de Deus? Você acredita na pré-existência e na pós-existência do Espírito? Você acredita na pluralidade dos mundos habitáveis? Você acredita na comunicabilidade dos espíritos? Então você é espírita. Bom ou ruim? Aí é outra história. Mas que você é, você é.
Não tem essa. Antigamente a gente falava assim, que religião que é a sua? Ah, eu sou católico não praticante. Eu nunca entendi que diabo é isso. Católico não praticante. E você? Sou espírita não praticante. Não. Até que um dia, conversando, né, brincando sobre isso, um amigo falou assim, não, é possível sim, sabe como? Você acredita nas coisas do espiritismo, você lê muito, você conhece as coisas do espiritismo, só você não põe na prática. Então você passa a ser um espírita não praticante. E eu falei assim, é verdade. Porque se você começa a praticar as coisas que o espiritismo te diz, você fala assim, mas que vidinha chata que eu vou levar, não é isso? Não vou poder beber cerveja, não vou poder fazer isso, não vou poder fazer aquilo, nem aquela, né? Nem aqueles trocadinhos que eu tirava por fora lá no serviço, não vou poder fazer mais. Então você acha que isso é uma vida chata. E aí eu lembro sempre uma frase de um autor brasileiro já falecido, o Nelson Rodrigues, que ele dizia sobre a malandragem. Ele foi carioca de berço, assim, era um cara que escrevia as coisas assim, malandro, viveu no meio da malandragem, aquela coisa toda. E ele dizia assim, se todo malandro soubesse o quanto é bom ser honesto, seria honesto só de malandragem. Quando você começa a viver uma vida no bem, quando você começa a fazer o bem, quando você começa a levar o bem para as pessoas, a sua vida muda de tal maneira que você começa a fazer só para se beneficiar da coisa. Estou certo ou estou errado? É do tal do... A gente falava sempre assim, né? Isso aí é amor de troca. Só que, para você começar, para você fazer, para você ficar bom, você precisa prática. E se você não fizer por algum motivo, você não faz. Algum de vocês já começou a fazer academia, de repente parou porque tinha que fazer sozinho? Não tinha incentivo, tá certo? Mas se você encontrar alguém que você gosta, que vai fazer, você vai também, não faz? Porque nós, seres humanos, precisamos ser incentivados. Então, muitas vezes, eu conheço um camarada que ele começou a frequentar o centro espírita, dando sopa de madrugada. Só que a intenção dele, sabe qual que era? É que tinha uma menininha que ele gostava e ele queria estar junto. E a família dela participava da sopa, efetivamente, e levava. E ele, para ficar perto da menininha, ele ia junto. O que foi acontecendo? Isso foi contagiando ele, foi indo. No começo a gente perguntava, onde é que você vai? Eu vou lá na sopa. Por quê? Ah, fulana vai estar lá. Chegou num ponto que você vai falar assim, por que, onde é que você vai? Vou lá na sopa. Mas por que você vai? Cara, porque é bom demais. Ele falou, você vê coisas que... Ele contou uma vez, ele contou, eu fiquei com nó na garganta, não sei se eu vou conseguir contar de novo, tá? Mas ele disse que chegou assim, debaixo de um viaduto, tinha lá alguns moradores de rua e tinha um casal de idosos. E aí, ele chegou lá com 2 pratinhos de sopa e falou assim, ó, para a senhora, né? Porque o marido estava deitado lá no meio dos colchões de papelão. Ele não estava mais, ele já estava trêbado, já tinha passado de bêbado, já estava trêbado. Pois ela pegou os 2 pratos de sopa, agradeceu, botou assim os 2 em cima de uma caixa de papelão, catou ele, levantou e falou assim, velho, acorda, olha que trouxeram para nós.
pôs ele deitado no colo dela e dando sopa para ele. Quando ele tomou toda aquela sopa, ela botou ele de volta, ele pôs ele lá, foi lá e tomou a sopinha dela. Ele olhou aquilo e falou assim: caramba, a sua sopa já esfriou. Ela falou: não tem problema, mas o coração continua quente. Imagina você escutar isso de um cara que está morando debaixo de um viaduto, se enrolando em papelão. E às vezes a gente reclama porque o bife está mal passado, não é isso? Então vejam, quando você começa a fazer o bem para as pessoas, quando você começa a mudar isso tudo que tem dentro de você, você vai recebendo um alimento, o seu corpo fica satisfeito, que você fala assim: não é possível, cara. Eu não comi nada e não estou sentindo fome. Quem sabe aí a gente começa a compreender um pouquinho aquela passagem em que Jesus, com 5 pães, deu de comer a 5.000 homens. Aí você fala assim: mas milagre da multiplicação. Só que se você ler na Bíblia, não tem escrito lá que Jesus multiplicou os pães. Lá diz que ele mandou distribuir um pedaço para cada um, e que cada um que comeu daquele pedaço ficou satisfeito. Aí você fica pensando: que pedaço é esse que nos satisfaz, que nos alimenta, que nos fortalece? É um pedaço que vem com amor, com dedicação. Porque quando você está com os seus pensamentos voltados às coisas boas, o seu pensamento faz com que você tenha atitudes voltadas para coisas boas. Se você estiver com raiva, as suas atitudes serão todas elas com raiva. Se você estiver com bons pensamentos e com amor no coração, todas as suas atitudes serão com amor. Isso vai te movimentando uma energia aqui dentro, que é uma energia criadora. E toda aquela energia negativa que você começou a maquinar e fez com que o seu corpo adoecesse, começa a se reverter, tá? Não é dizer assim que você vai tirar aquela coisa ruim, não. Ela se transforma. Se transforma e você volta a ter saúde. Todas as vezes que você começar a pensar coisas boas, você já viu alguma dessas enfermeiras que cuida de doentes em ala de isolamento ficarem doentes? Às vezes o cara tá cuidando lá, ebola, sei lá, H1N1, seja lá o que for. Os caras que estão fazendo aquilo com amor, que estão cuidando das coisas, não adoecem. Aí fala assim: ah não, mas é que eles tomam vacina. Sabe qual é a vacina que eles tomam? Amor. Bons pensamentos, boas atitudes. É isso que faz com que o ser humano se sinta vivo. Tem uma frase do Chaplin que eu acho fantástica. Ele diz assim: o ser humano não morre quando o coração para de bater. O ser humano morre quando o coração para de amar. Essa é a morte do cidadão. E aí, quando você começa a perceber isso, você começa a ver
que tudo na sua vida vai ser de acordo com o que você pensar, do que você sentir e do que você fizer. E aí, para terminar, eu lembro de uma frase que ela é atribuída ao Gandhi. Por que eu digo isso? Porque não existe uma comprovação de que foi ele mesmo que falou isso. E às vezes algumas coisas são assim, foi fulano que falou, mas nem sempre foi. Mas de qualquer forma, não deixa de ser magnífica. Ele diz assim: tome conta dos seus pensamentos, porque seus pensamentos influenciam suas palavras. Tome conta das suas palavras, porque suas palavras influenciam suas atitudes. Tome conta das suas atitudes, porque as suas atitudes influenciam os seus hábitos. Tome conta dos seus hábitos, porque seus hábitos influenciam suas escolhas. E tome conta das suas escolhas, porque elas é que determinam o seu destino. Então, se você quer viver uma vida saudável, se você quer viver uma vida boa, tranquila, não estou querendo dizer que você vai sair dos problemas, mas você vai passar muito melhor pelos problemas. Pense no bem, viva no bem, mas mais importante que isso, seja o bem, porque é isso que faz com que nós sejamos dignos de ser chamados filhos de Deus e termos sido feitos à sua imagem e semelhança. Eu quero agradecer a todos vocês a oportunidade que vocês deram de eu estar aqui junto. Desculpa pelo atrasado aí, pela correria. Faz parte da vida moderna, infelizmente. Mas eu gostaria que cada um de vocês pensasse naquilo que eu falei. E a gente sabe que todos vocês são suficientemente capazes para decidir o que é melhor. Então, se vocês acharam que o que eu falei aqui serviu, usem à vontade, porque não é nada meu. Eu também aprendi de outras pessoas. Se vocês acharam que tudo que eu falei aqui foi um monte de asneira que não serviu para nada, pelo menos serviu essa troca de energia gostosa que nós tivemos aqui, que é isso que importa, nos sentirmos vivos e estarmos ao lado das pessoas que nós gostamos. Muito obrigado a todos e uma boa noite.